Então, vou Começou, dar. tá, Gra? Isso, já tá. Vou abrir a reunião, então, hoje. Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa segunda reunião, hoje, dia 21 de maio, da disciplina de Telemedicina e Telesaúde, do curso de pós-graduação de Informática em Saúde da Unifesp. Nessa segunda reunião, a gente vai discutir a questão 2 da atividade 1, que são os benefícios e condições para sucesso e as barreiras para uma prática assistencial usando a telemedicina ou a telesaúde. E nós podemos iniciar com o que é a telemedicina, que é o primeiro item que a gente separou. Temos a Nathalie, a Flávia, o Leonardo e a Andrea. Quem é que quer começar dos quatro? Ó, pode ser a Nathalie? Pode ser. Bom, telemedicina tem a origem da palavra grega, né? Tele, que significa distância. Então, a telemedicina é o emprego da tecnologia, da informação e da comunicação no desempenho dos atos médicos. Então, é a forma de permitir o exercício da medicina. Não só medicina, hoje algumas outras áreas fazem uso também, né? Quando fala só medicina, porque tem a enfermagem, tem várias áreas que a psicologia que está atuando desta forma remotamente, né? E sempre com o objetivo de estar dando assistência ao paciente, discutir informações entre os especialistas, promover a saúde, a pesquisa, a prevenção de doenças. Então, em resumo, é isso. É o recurso, a utilização de recursos, né, de tecnologias, para trocar informação com os pacientes. Foi isso que eu procurei estudar, vi. Aí, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fica à vontade. A Flávia vai entrar depois. Leonardo, quer citar alguma coisa? Sim, sim, eu já vou citar um pouco, falar um pouco do que a Nathalie falou e já vou citar a minha parte aí um pouco também. É isso mesmo. O que eu li também é que a telemedicina está ligada à telesaúde já, né? Ela está relacionada à telesaúde, né? E a telesaúde nada mais todas as atividades que envolvem os cuidados com a saúde, né? Desde de cursos, desde de palestras, essas coisas, tudo que envolve saúde através de tecnologia é ligado à telesaúde. E já ao contrário da telemedicina. Telemedicina, como eu falei, ela está ligada à telesaúde justamente porque usa tecnologia, só que a telemedicina, ela usa a tecnologia para atender o paciente, né? Ela usa a tecnologia para atender o paciente, né? Então, ela troca essa informação entre médicos e pacientes, enfermeiros e pacientes, à distância, né? Esse cuidado à distância com o paciente. Então, é mais ou menos isso que eu cheguei a dar uma lida nesses dois tópicos aí. Tá ótimo, Leonardo. Andréia, quer citar alguma coisa? Sim, eu achei bastante interessante uma definição da OMS, que ela é bem simples, mas ela acho que resume muito bem o que é a telemedicina. Ela diz que é a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos em que a distância é um fator crítico. Então, ela é bem isso mesmo, né? Ela proporciona o monitoramento de pacientes, né? A troca de informações entre profissionais de saúde, a consulta mesmo, né? Naqueles casos em localidades em que não há o profissional, né? Aquela troca de informações entre profissionais especialistas, favorece, é bem utilizada nos programas de saúde da família, em que tem assistência básica e tem aquela troca de informações com o especialista. Então, eu achei que essa definição da OMS, ela resume muito bem o que é a telemedicina. Eu queria só colocar aqui, acrescentar, o Dr. Shaw, aquele professor da USP, ele até comenta num vídeo dele, que eu até anotei algumas coisas para citar para vocês, eu gosto bastante das palestras dele, não sei se vocês já assistiram. Ele comenta: a telemedicina não compete com a medicina, ela é um braço com o novo conceito da medicina conectada.
E ela é baseada em eficiência e não mais na evidência, que até ele cita muito nos vídeos dele, nas palestras desde o ano passado, que está mudando um pouco o foco por causa da telemedicina, da telesaúde, que aquele foco da medicina baseada em evidência está mudando para eficiência. Então ele cita muito essa transformação. Era isso que eu queria deixar da telemedicina. Vamos para o segundo ponto, então, da telesaúde. Eu posso começar, que eu acho que sou eu, o Leonardo, a Paty e a Camila, né? O que que eu anotei também, que eu dei uma lida no outro material dele, numa palestra de telesaúde, e ele comenta que é um conjunto de atividades que promovem a translação de conhecimento entre a pesquisa e os serviços de saúde. É bem o que o Leonardo citou. Ele engloba a telemedicina e vários serviços da saúde à distância. Tem o foco a telesaúde nas ações de prevenção da doença, na promoção da saúde e no tratamento das morbidades. Ela pode ajudar muito. E ele cita uma coisa bem interessante, que tudo que traz o TEL antes, telemedicina, telesaúde, o TEL, ele não é considerado uma ferramenta. É um método médico porque tem uma responsabilidade por trás. Então, que a gente nunca deve dizer que a telemedicina é uma ferramenta, não. É um ato médico mesmo, por causa da responsabilidade por trás disso. E na telesaúde nós temos as duas principais ações do SUS, que é a RUT, né, que ele faz parte do Dr. Chau, e a Telesaúde Brasil Redes, né, que são as duas principais. E eu tenho uma lida hoje, de 2007, tem uma pesquisa de 2010, em 3 anos, o SUS, com a teleconsulta, economizou 46 milhões de reais. Então, assim, imagine depois desse tempo a economia que também não fez para frente, né? Não tem muitas pesquisas ainda de valores, foi a única coisa que eu encontrei. Leonardo? Foi bem aquilo que eu tinha comentado antes. A telesaúde, né? Ela é tudo aquilo, são várias atividades que envolvem os cuidados com a saúde, né? Inclusive, a telemedicina está interligada à telesaúde, né? E eu cheguei a dar uma lida até, né, na história da telesaúde e vi que a sua primeira participação foi no início do século XX, né? Quando a comunicação via rádio foi utilizada para oferecer serviços médicos à Antártida. Na Antártida, é isso mesmo. Então, eu achei bem interessante isso, porque não é muito antigo, é bem recente, né? Tudo bem que é uma coisa inovadora, só que a gente hoje enxerga muito a tecnologia em tudo que a gente tem, né? Então, e esse negócio da Antártida, com a tecnologia, até a comunicação via telefone, ajudou muito esse serviço médico, porque a gente sabe que lá o acesso é bem remoto, bem difícil chegar lá, e pelo que eu vi, ajudou muito, referente à saúde das pessoas que estavam lá. Então, é mais ou menos isso que eu cheguei a ler aqui, e me interessei um pouco nessa história também. Obrigado. Paty? Eu acho que vocês falaram bastante, né, assim, do que é, então, acho que a telesaúde é um termo bem mais abrangente do que a telemedicina, né, mas às vezes acho que a gente usa eles para falar a mesma coisa, né, mas na verdade a telesaúde é o termo mais abrangente, que envolve mesmo treinamentos de profissionais de saúde, né, que eu estava lendo, quando a gente treina profissionais de saúde à distância, qualquer coisa que está relacionado, né, que a gente vai fazer à distância, monitoramento de pacientes à distância, então qualquer coisa remota relacionada à saúde é a telesaúde, né, não é a telemedicina. A telemedicina acho que é mais restrito, né? Aquela consulta mesmo do profissional de saúde, o profissional de saúde e o paciente, né? A telesaúde, ela engloba profissional de saúde, monitoramento de paciente, treinamentos, mesmo quando a gente
fala com o nosso médico, ou enfermeiro, ou assistente social, por telefone, tudo isso é telesaúde. Então, acho que é um termo mais abrangente, apesar de que acho que não é tão utilizado. Acho que talvez, não sei na verdade qual chegou primeiro, mas a gente fala muito mais telemedicina, né, do que telesaúde. Mas acho que a definição, acho que ficou bem clara, né? Acho que vocês esclareceram bastante. Eu acho que ainda tem bem uma linha, acho que muito tênue aí também da telemedicina, da telesaúde, e as definições ainda estão se formando, né? Porque eu acho que é tudo muito novo com relação a definições, né? No papel mesmo, no escrito, o que é isso, o que é aquilo, acho que está um pouquinho ainda. Camila quer continuar? Sim, vocês já falaram bastante, é isso mesmo, concordo com todas as colocações, né? E só trazendo um pouquinho para o cenário que eu vivo atualmente, eu estou começando a trabalhar com tecnologias mais voltadas para a saúde. Eu trabalho com atenção primária, que é um dos negócios que a Santa Casa tem, e a gente está utilizando bastante, né, dessas ferramentas, porque tem toda uma triagem, passar pelo enfermeiro, pelo clínico, até ir para um especialista. Então, eu vejo que ele pode expandir o negócio e conectar os demais níveis de atenção. É bem interessante. Obrigada, Camila. Agora nós vamos entrar um pouquinho nisso. Tinha colocado a questão das subdivisões, porque em alguns lugares eu vi que a telemedicina e a telesaúde têm algumas divisões. Eu vou começar aqui até citando da telemedicina. O que eu anotei, que eu encontrei em vários textos, ela é mais ou menos subdividida até entre a teleconsulta, que é entre médicos ou entre médico e paciente, a teleorientação, que seriam os profissionais que realizam a orientação e encaminhamento de pacientes que necessitam ou não de isolamento ou alguma outra orientação, o telemonitoramento, que é a orientação e supervisão médica para monitorar os parâmetros de saúde do paciente, e a teleinterconsulta, que são as informações e opiniões entre médicos para diagnóstico ou alguma terapêutica. Então, eu achei nas subdivisões, que é o que eu falo, alguns misturam um pouco, põem enquadram na telemedicina, outros na telesaúde, mas os 4 que eu achei de telemedicina foi a teleconsulta, teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta. Eu não vou citar os itens, eu vou só falar dos itens, mas não vou deixar depois para vocês complementarem, a Marília e a Camila. E as subdivisões da telesaúde que eu anotei, que seriam a teleconsultoria, o telediagnóstico, a teleeducação e a segunda opinião informativa, que o programa Brasil Redes Brasil fala muito dessas 4 frentes, né? Pode continuar, a Camila, a Maíla ou a Camila. Eu também li, né, sobre essas subdivisões aí da telemedicina. A teleconsulta é um dos braços que você vai conversar com o especialista para apoiar, né, no caso. O telemonitoramento, ele acho que foi, não me engano, foi a Patrícia que falou no início, se não estou enganada, ela falou sobre isso, que é possível, né, vigiar os parâmetros da saúde do paciente, né, que estão longe, que estão em uma certa distância, que ele ajuda bastante, no caso de home care, não sei se foi a Patrícia que comentou. E também eu pesquisei sobre telecirurgia. Eu li algum material sobre telecirurgia, inclusive no hospital também é utilizado, tem a cirurgia robótica, e utiliza esse recurso para consultar especialistas, médicos que estão à distância, e é possível fazer esse tipo de cirurgia, que são menos evasivas, né? Que são todas feitas pelo robô.
Tá, Quer dar então eu conta? vou trazer um pouquinho também da minha experiência barra do que eu estudei sobre o assunto, em especial nessa questão das subdivisões, né? As que vocês colocaram nessas questões anteriores, né? A questão da telemedicina e telesaúde, acho que ficou bem claro os conceitos. E eu vou só falar isso para facilitar um pouquinho vocês entenderem o que eu vou falar a seguir. Eu entendi a telesaúde como um guarda-chuva e outras abaixo dela. Então, a medicina, telemedicina abaixo da telesaúde. A psicologia, telepsicologia abaixo da saúde. Entre outras divisões da telemedicina em si, da telesaúde em si, e aonde for possível aquela colocação da profissão, né? A gente até já tinha falado um pouquinho antes na reunião anterior, a questão de como que as pessoas conseguem usar essa modalidade para atendimento, que eu concordo é uma coisa que veio para ficar também, alguém comentou, e que conseguem adaptar a realidade de atendimento das pessoas, poupa a questão do dispêndio de gasto de dinheiro para transporte e tudo. Em especial, a questão da psicologia e da nutrição, que entra muito como profissões e subdivisões da telesaúde, são bastante úteis no dia a dia, né, no cotidiano, e que, assim, ficou bem promissor depois, especialmente da pandemia, né, quando a gente tem a possibilidade de fazer a questão do afastamento, é bem interessante fazer. Como eu falei para vocês, eu que trabalho com home care, e home care tem essa característica de internação domiciliar. Então, você tira um paciente do hospital que tem um grau X de complexidade no cuidado dele, desde um paciente que está simplesmente reabilitando de um pós-Covid aí que está aparecendo muito, né? Questão de fisioterapia, tudo, até a questão de uma pessoa que precisa de ventilação mecânica, essas coisas todas, e está lá na casa dela para poder ficar perto da família, aquela questão da deshospitalização, né? Algumas doenças levam muito a essa questão. Dentro desse contexto, as profissões em si se adaptaram a essa modalidade. Eu achei até um pouco interessante, eu estava lendo sobre a questão de como que elas começaram, né, como que cada uma delas entrou nessa questão da teleconsulta, da psicologia, que desde 2018 já tem habilitação para realizar esse tipo de atendimento mesmo, usando essas tecnologias de informação, né, diferente da medicina, que agora em 2020, pós-pandemia, que teve essa autorização provisória. Então, é uma coisa assim, eles têm se apropriado bem dessa questão. E só para complementar, eu também achei essas nomenclaturas em relação, dentro da telemedicina, né, e das demais, essas nomenclaturas de tipo de consulta que vai ser feita. Tipo de consulta, não. Tipos de atendimentos que vão ser feitos. Aí, além das que vocês falaram, eu também achei a teleconsulta em si e a teleorientação. Que a diferença de uma para outra seria especificamente a questão de você... O profissional de saúde vai discutir um diagnóstico, prescrever alguma medicação, no caso de enfermeiro ou médico, e a questão do tratamento em si, a gente chama de teleconsulta. No caso de uma teleorientação, seria aquela pessoa que tem uma dúvida mais específica e vai só conversar com um profissional sobre isso, e não se trata essa questão assim, mais específica do que se faz com esse paciente para melhorar uma condição de saúde ou não. Aí só para mesmo que vocês falaram. Só para fechar, essa questão da saúde mental deu uma deslanchada desse último ano, principalmente por causa da pandemia, né? Então, como a Maíla citou, a telepsicologia, teleterapia, assim, acho que daqui para frente vai ser muito usado à distância. Tá no auge agora, né? Teleterapias à distância. Deixa eu só perguntar para vocês uma coisa. A gente sabe que são muitos conceitos, né? Telemedicina, telesaúde, telepsicologia, teletudo. E eu estava vendo um texto de uma professora, na verdade, de auditoria, que também trabalha com esses atendimentos remotos, e ela falou que ela faz mestrado nessa parte de telesaúde, né? Telemonitoramento, essas coisas. Que é próximo mais ou menos do que eu também fiz mestrado, que é a parte de saúde coletiva, saúde pública, mais remoto. E aí ela citou um termo que achei interessante, que não, assim,
cheguei a ver no módulo, na leitura que eu fiz, mas que eu acho que é alguma coisa que vai entrar mais à frente e é bem interessante. Assim, aquela questão quando vai aparecendo os novos conceitos, né? A conversão do termo telesaúde para saúde digital. O conceito em si sendo renomeado por conta desse boom de uso do recurso, né? Sim, também você fala muito, depois eu vou citar no finalzinho ali nas promessas a questão da saúde 5.0, que eles estão, digital 5.0, que eles estão falando muito agora. Então vamos para os benefícios. Nathalie, quer começar? Bom, em relação aos benefícios, aproximação do médico com o paciente, então a telemedicina ela proporciona isso, né, para garantir um melhor acolhimento, né, o atendimento à distância a comunidades que já até foi dita aí anteriormente, que precisam de ter acesso à saúde, entretanto, a localidade, tudo é difícil, a gente sabe que, somente aqui no nosso país, tem áreas que são bem afastadas e tem que chegar essa assistência a essas pessoas, então é uma forma de manter esse elo, né? Levar a saúde até eles. Maior agilidade no atendimento, né? Devido ao sistema do processo por meio de softwares. A gente sabe que para se chegar até um especialista tem que fazer, eu digo pelo SUS, né? Muitas etapas e acaba demorando, é fila, então isso faz com que reduza a fila, né? O especialista tem, a pessoa tem o acesso a um especialista mais rápido do que presencialmente. O envio também de exames, porque o médico recebe esse exame, pode avaliar para poder fechar o diagnóstico, então, em 24 horas, não só, aquilo que a gente falou, não só a medicina, hoje na parte da odontologia a gente recebe os exames por e-mail, uma tomografia, uma ressonância, porque os aparelhos estão ficando cada vez mais digital e possibilitando isso, então isso colabora bastante com a saúde. Tem uma maior especialização no diagnóstico de laudos, redução de tempo de atendimento e custos operacionais, né? Então, eu acho que tudo isso agrega bastante em relação aos benefícios de estar se desenvolvendo essa telesaúde, né? Então, isso tudo vem agregar. Também acredito, como já foi dito, que vai ficar. A gente vê que cada vez mais, devido à pandemia, está se fazendo uso desde o ano passado. Então, eu acredito que as coisas tendem a aprimorar e devem ficar. Não acredito que é passageiro essa telesaúde, não. Eu acho que ela veio para mudar a forma de assistência e levar a saúde a todos, que hoje ainda é muito falha no nosso país. Silvio, quer continuar? Sim, com certeza. Vai ser difícil agora, depois da Nath ter falado, né? Parece que ela abordou tudo, mas eu vou tentar complementar um pouco desses tópicos que ela colocou e tentar avançar um pouco mais na reflexão. Então, com relação à agilidade, né, esse realmente é um dos benefícios, a questão da agilidade. No contexto, como a gente já conhece, do sistema público de saúde, existem as filas, né? Você tem que ir para a fila para marcar uma consulta. Depois você tem que ir para a fila para receber o atendimento. E com a questão da teleconsulta, isso é mais fácil, porque você diminui esse tempo de espera em fila, você diminui o fluxo também de pessoas, né, no ambiente lá da unidade de saúde, ou de onde vai acontecer o atendimento. Então, esse é um aspecto legal da agilidade. Também tem a questão da teletriagem, né? Ela pode ser feita no ambiente virtual, sem a presença do indivíduo ali, através de parâmetros que possam ser adotados pelos serviços de saúde. Então, essa é uma questão bem interessante. A outra questão é o acesso a médicos que não têm em determinada localidade, né? Que não possui aquele profissional, você vai ter acesso. Então, evita da pessoa ir, por exemplo, viajar de uma cidade para outra para ter uma consulta, né?
o acesso a especialistas, que geralmente em alguns municípios com menor suporte de complexidade de atendimento, isso facilita, porque você cria aí, nós temos dentro da área da saúde, o que é chamado Pacto pela Saúde, que engloba certos aspectos de pactuação entre municípios, regiões e pode ser até entre estados, né? Que é o suporte de especialistas que podem acontecer, né, de forma remota. Mas, para além disso, como o Brasil não tem todas as especialidades, nem todos os profissionais que fazem atendimentos de doença muito específica, que exige profissional com uma certa competência e especificidade, ele pode fazer o intercâmbio internacional com outros especialistas com doenças extremamente raras, por exemplo. A gente tem a questão da redução de custos e, nesse particular, as regiões remotas, as regiões pequenas, onde tem poucos habitantes, municípios que têm poucos habitantes, em torno de 80, 100 mil habitantes, é muito difícil colocar profissionais especializados para fazer atendimento e aquele profissional permanecer na rede pública de atendimento. O que ocorre é que os profissionais acabam cobrando salários astronômicos para poder permanecer um período de tempo naquelas localidades. E com essa possibilidade, isso pode ser uma redução de custo muito importante nesse aspecto da questão de acesso a profissionais especialistas para essas regiões mais remotas. Aumento da capacidade de serviços também, eu vejo que é uma das necessidades do SUS. O SUS ele já tem uma limitação por ser um sistema público universal que atende todo mundo, né? Inclusive pessoas que vêm de fora. Eu vou citar aqui, a exemplo, o município de Roraima, o estado de Roraima, né? Onde existe uma quantidade significativa de migrantes da Venezuela, de outros países, e, se eu não me engano, em Boa Vista tem 10% da população é migrante. E o SUS não está preparado para isso, para atender essa demanda. Mas o cidadão, ele está no país, ele garante o atendimento, porque o atendimento é universal para todo mundo que está no país, independente da situação, se ele está legal, se não está legal, ele está no país, ele deve receber o atendimento. E isso inclui também mais despesas, mais suporte, né, do serviço de saúde para poder atender essa demanda. Então, com a realização dessa possibilidade, eu acho que a capacidade do serviço ele tende a melhorar. Claro, não vai atender todo mundo, mas tende a melhorar. E causa também uma regulação da assistência, ou seja, você tem uma possibilidade ali de estabelecer um planejamento de saúde mais adequado para cada situação. Tem o aprimoramento de comunicação, né, e da educação, que já foi citado pela colega Nath, e tem a possibilidade de você consultar bancos de informações, né, que estão disponíveis virtualmente. Tem a telesaúde, educação, onde você tem o acompanhamento, monitoramento, né, teleconsultoria, então isso amplia grandemente a capacidade de suporte. Aí o próprio suporte de assistência, em geral, ele tende a melhorar, né? Evita também, né, pelo menos nesse período de pandemia, as questões bem peculiares, né, que é o distanciamento social, que é a questão da pessoa ficar em monitoramento no período de quarentena, de estar em casa, né, e ter um suporte técnico adequado, um acompanhamento médico e tudo mais. Então, isso veio a calhar muito bem, como já foi citado também. E eu vejo também uma das questões que isso já é uma percepção que pretendo ampliar, é que eu acredito que, pela ocasião da pandemia, houve uma aceitação melhor, tanto por parte de profissionais, né, que estão envolvidos na situação, como também pela própria população que passou a conhecer mais essa modalidade e ter uma segurança maior, né, tanto para ela em termos de situação de saúde, quanto para os próprios profissionais. Então, eu vi que teve uma aceitação melhor por causa da pandemia, e evita atrasos, evita uma série de coisas que já foram comentadas. De forma geral, é isso que eu vejo, assim, como elementos significativos que a gente possa estar aí ampliando,
Claro que não são todos, existem mais coisas que a gente possa abordar, mas eu creio que é um resumo de tudo que a gente viu e discutiu já até aqui. Tá ok, Silvia. Andréia, quer citar mais alguma coisa? Sim, primeiro eu queria falar que eu vejo a telemedicina, a telesaúde, como os colegas já falaram, que ela veio para ficar mesmo, assim como o home office, para quem está trabalhando em home office também, e a aceitação cada vez maior desses cursos como esse que a gente está fazendo por EAD. Né? Há um tempo atrás, a gente ainda via uma certa resistência da aceitação desses cursos, e assim como uma dificuldade de aceitação do home office por parte das empresas. E hoje, com a pandemia, isso tudo veio abaixo. Né? Hoje está tudo consolidado, tanto a EAD como o home office e também a telemedicina. Né? Veio tudo no mesmo pacotinho aí, eu acho que é uma herança, de certo modo, boa eu acho que a única boa da pandemia. Né? Então, acho que a gente teve, esse foi um ganho que a gente teve. Tá? Falando dos benefícios, os colegas já falaram muito bem, acho que fica cada vez mais difícil, mas eu vou tentar falar algumas coisas aqui que eu anotei. Eu vejo um dos grandes benefícios é levar saúde de qualidade às cidades do interior do Brasil. A gente sabe que nem sempre cidades pequenas, as mais afastadas dos grandes centros, conseguem atrair profissionais especialistas, principalmente para essas cidades. Né? Eles costumam ficar nos grandes centros, principalmente do sul, sudeste. Então, cada vez fica mais fácil ter esse acesso através da telemedicina. Permitir que a gente tenha acesso a uma assistência médica a qualquer momento. Então, em qualquer lugar que você tem, desde que você tenha uma internet, é possível fazer uma consulta com um médico, um especialista, ou uma teleorientação. A gente tem acesso a especialistas, né, em localidades onde não haviam esses profissionais. E por isso a gente tem um benefício nos grandes centros. Né? Então, porque como quem está fora do grande centro acaba acessando esses profissionais via telemedicina, isso reduz o fluxo, né? O fluxo maior na consulta convencional. Então, o acesso ao especialista é feito através da telemedicina e não precisa lotar tanto o consultório. Né? Esses teleaconselhamentos, essas teleconsultas, elas evitam idas desnecessárias aos pronto-socorros. Hoje a gente vê que várias vezes a gente, às vezes, ficou com medo de estar com Covid, não sabia se era, se não era, e fez uma teleconsulta. Eu mesmo já fiz isso no começo da pandemia. Eu fiz uma teleconsulta dei lá os sintomas que eu estava sentindo, recebi o pedido do exame, fui ao laboratório, então ela evitou uma ida que seria um pronto-socorro. Com certeza, se não tivesse essa teleconsulta, eu teria ido a um pronto-socorro. Isso acho que é um grande ganho também. Pensando em saúde pública, diminui o movimento no hospital, né, público, e pensando também em saúde privada, eu hoje trabalho numa operadora, então ele também diminui o custo da saúde suplementar. Né? Ele é importante para isso também, da diminuição do custo da saúde. Diminui risco de contaminação, eu vejo isso porque a gente pensando na ida ao consultório, né, a gente sempre que ia em consultório, ficava lá às vezes meia hora, uma hora esperando pelo atendimento do médico, então pensa isso num pneumologista numa época de inverno, quando está com um monte de gente lá com gripe, então o risco de contaminação é grande, né, e tem uma diminuição com a teleconsulta, acho que é um dos grandes benefícios. E outro benefício que eu acho que não tinha sido citado ainda é o acesso ao tratamento medicamentoso. Né? Hoje a gente sabe que tem pacientes que fazem uso crônico, né, uso constante de medicamentos que necessitam de receituário especial, lá, alguns receituários que ficam retidos na farmácia, e aquele paciente precisaria retornar ao consultório a cada 3 meses para renovar
essa receita, né, para pegar uma nova receita. E hoje, pela teleconsulta, a gente consegue isso, né? Ele recebe o receituário no próprio celular e vai à farmácia, ou mesmo pede à distância, né? Faz o pedido na farmácia remotamente, e acho que esse também é um grande benefício dessa telemedicina e telesaúde, de todo esse conjunto aí. Era isso. Acho que os benefícios foram mais do que, né, englobados todos. Paty, quer dar continuidade? Dou sim. Eu gosto de falar dos benefícios, não gosto de falar das barreiras, mas elas existem. Acho que principalmente aqui, né, no Brasil, e acho que uma das maiores barreiras é a falta de acesso à tecnologia. Acho que é uma das coisas básicas, né, importantes para acontecer, a telesaúde, a telemedicina, a teleconsulta, o acesso à tecnologia, né, acesso à internet de banda larga. Existem localidades tão remotas, né, então a gente comentou na outra reunião que existem postos de saúde, UBSs, que nem têm acesso à internet, né. Então, acho que isso é um ponto-chave, né? Uma das grandes barreiras da implementação da telesaúde. Acho que ainda existe, né? A gente também comentou na última reunião, acho que existe uma certa resistência ainda, acho que principalmente da classe médica. Até eu li que eles parecem que vão determinar que a primeira consulta tem que ser presencial. Parece até que teve uma divergência, né, entre a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina, né? A Associação Médica Brasileira tinha uma opinião que deveria ser a critério médico, mas parece que realmente vai ser determinado que o Conselho Federal de Medicina tem uma opinião que a primeira consulta parece que deve ser presencial. Mas acho que ainda existe uma resistência da classe médica, né? E acho que também tem a questão da resistência à tecnologia em si, tanto pelo paciente quanto por profissionais, né? Acho que tem de ambos os lados, né? Acho que por falta de familiaridade ou medo do novo, ou por ainda preferir um contato pessoal, né? Acho que diversos motivos, mas uma resistência à tecnologia, né? Talvez pacientes mais idosos, né? Então existe, acho que é talvez uma outra barreira, né, a se pensar, e um lado também para se investir, né, se investir em treinamentos, que acho que tem que começar na graduação dos profissionais de saúde para lidar com com esse tipo de paciente, né, e também para lidar melhor com a tecnologia. Acho que são essas que eu pude pensar. Quer dar prosseguimento, Silvio? Ok, quero sim. Vou começar por um item que ela colocou, que eu acho que é um dos focos centrais, né? Que é a questão da primeira consulta. O que acontece? Por que o Conselho de Medicina e alguns médicos têm posicionamento contrário à consulta ser virtual? Pelo seguinte fato, existe uma parte da técnica necessária para conhecer, fazer o diagnóstico do problema de saúde, que é a questão da semiologia, né? Exame físico do paciente. E nem sempre as tecnologias que o paciente dispõe conseguem dar esse suporte. Então, você, por exemplo, pode ter um ferimento e pedir para o paciente tirar uma fotografia daquele ferimento. Mas aquela fotografia, ela não tem, como a gente viu na disciplina de imagens aí, a qualidade suficiente para você avaliar o ferimento. Não tem as características que você observaria ali numa imagem presencial, né, daquele ferimento para identificar uma possível doença específica que possua características específicas, né?
Então, além disso, você pode ter o problema mesmo da conexão, né? A questão da conexão que foi comentada pela Patrícia, ela é muito abrangente, né? Existe até um termo que eu, lendo aí sobre materiais, descobri, é chamado de brecha digital, né? Que foi elaborado lá pelos Estados Unidos, na época do governo Clinton, que ele desenvolveu esse termo buscando estudar a questão da desigualdade relacionado à questão digital. Por exemplo, hoje no Brasil a gente já se ouve falar em 5G, né? Mas quem realmente está apto a ter essa tecnologia, né? Existem muitas situações em que você não tem nem a 2G, né? Eu estive visitando uma comunidade de zona aqui há algum tempo atrás, alguns 3 anos atrás, que eu achei um dado interessante, que eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu estava lá na comunidade passeando, isso é uma comunidade ribeirinha, né, com poucos habitantes, né, que é aquela comunidade que vive da pesca, vive do extrativismo, né, tem todo um contexto social específico deles, uma comunidade tradicional, e tem um telecentro implantado numa escola, que dá acesso, um período do dia, não é direto, né, porque tem as questões sazonais, questões de conexão. Então, tem uma antena lá e a pessoa vai para próximo da escola acessar a internet. Aí, o que eu observei? Próximo da escola, existia um buraco no chão. E eu fiquei impressionado por que aquele buraco estava ali. Como o terreno é um terreno arenoso, né? O buraco foi formado de tantas as pessoas ficarem naquele local para pegar o sinal da internet. Então foi se formando um buraco ali. E nos outros locais ao redor não pegava a internet, só pegava naquele localzinho. Então, de vez em quando eu via alguém chegando lá naquele local e ficava em pé lá com o celular e mexendo. Então, existem pontos específicos que a comunidade identifica que pega o sinal da internet e outros não. Tem gente que tem que subir no morro, subir numa árvore, entendeu? Imagine você ter uma consulta dessa forma, né? Então, é totalmente inviável. Então, essa questão da brecha digital, da tecnologia, nós sabemos que é um problema geral do Brasil, mas existem condições ainda piores, mas é uma temática interessante, né? Outra questão regulamentado aí, algumas resoluções e algumas portarias que autorizam, inclusive os conselhos de medicina regionais aí, eles fizeram as suas resoluções, mas não é uma segurança, né? Ainda precisa se discutir, precisa se adaptar a algumas legislações, como, por exemplo, uma legislação que eu já citei numa outra tele-reunião, que agora eu vou passar direita, mais especificamente qual é a lei, que é a Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957, só para vocês terem uma ideia. De 57 para cá, essa lei ainda está vigorando. E ela restringe o acesso às regiões para o exercício da profissão médica. Então, o Conselho Regional é que é responsável por fiscalizar e tem a jurisprudência sobre a atuação médica naquela região. Se o profissional for fazer atendimento em outra região, que seja por mais de 90 dias, esse profissional ele tem que comunicar o órgão representativo médico daquela região, solicitar a autorização para poder exercer o ato médico. Como você vai fazer isso virtualmente? Né? Então, isso não tem uma regra, não tem estabelecido uma regra para isso. E isso é um impedimento legal ao exercício da profissão, porque se o médico fizer, ele pode ser penalizado. Existem alguns médicos que estabelecem a concepção de que, eu não estou indo até o paciente que está vindo até mim. Mas como? Como o paciente está vindo virtual, é da mesma forma.
né? Tanto ele está indo como o paciente está vindo, não há uma troca de lugar, há um exercício numa jurisprudência de outro ambiente. Então, essa questão não está definida, existem outras específicas, eu não sei, não conheço toda a legislação, mas essa é uma das questões que pode ser explorada, né? E a outra, para não fechar todas as dificuldades, deixar espaço também para os outros colegas, existe a questão do interesse privado e do interesse que é relacionado ao Estado, à Seguridade Social. Então, o Estado ele tem a responsabilidade e o interesse público, ele é a razão e a responsabilidade do Estado. Então, se a lei diz que todo cidadão ele deve exercer o atendimento, ele deve receber o atendimento qualificado de saúde de forma equitativa, integral e etc., então, é uma responsabilidade do poder público. O interesse do poder público é o interesse do cidadão. Já no caso particular, não. O privado ele tem o seu próprio interesse. E o seu interesse é ganhar dinheiro, não é outra coisa. Então, obviamente que o interesse privado, nesse momento, ele tem um interesse mais efetivo. Ele vai buscar a tecnologia, ele vai buscar implementar, ele quer fazer os conselhos aceitarem, fazerem resoluções, implementar a tecnologia, porque eles querem ganhar dinheiro e isso vai dar dinheiro, né? Então, são interesses diferentes, mas realidades diferentes, né? Quem vai ter o acesso não vai ser todas as pessoas, né? Não vai ser todo mundo que vai ter condições de fazer uma teleconsulta, não vai ser todo mundo. Precisa de infraestrutura, precisa de desenvolver tecnologias que o cidadão lá das situações remotas que eu coloquei aqui possa ter acesso. Então, é uma complexidade que envolve interesses diferentes e que eu acho que tem perspectivas que a gente vai falar futuramente aí, muito positivas, mas ainda existem muitas barreiras e muitas dificuldades. Acho que está bem completinho. Maria, quer completar alguma coisa? O meu item é o promessas e oportunidades. Não Então, estava no Barreiras, mas pode. Pode já, ou que você quer terminar com outro? Não, eu tinha até anotado no 5, mas se você quiser já começar, já vai passar para o próximo. Será que eu anotei errado? Mas você quer terminar esse? Alguém quer colocar mais alguma dificuldade, alguma barreira? Não? Então pode continuar, Maria. Vamos às promessas, oportunidades que a telemedicina e a telesaúde traz agora para o nosso futuro. Isso. Quando eu peguei oportunidades e promessas, eu acabei também vendo alguns desafios, né, que são as barreiras. Mas acho que eles comentaram, né, que é a aceitação pelos profissionais de saúde, a aceitação da tecnologia pelas pessoas mais idosas, e os profissionais eles têm receio também de como vai se dar essa remuneração, né, uma dos problemas, né, que eles trazem para serem mais resistentes, né? A falta de familiaridade que vocês já falaram com as tecnologias e a falta do exame físico. São meus cachorros, né? Mas vamos então para as promessas. Então, como vocês já falaram, a tendência realmente é crescer, principalmente aqui no nosso país, que ainda é tão iniciante, né? Como pelo monitoramento, já está sendo desenvolvido, por exemplo, um relógio, que ele vai monitorar ali vários parâmetros do paciente e, inclusive, até fazer alertas, né, caso seja necessário de chamar um socorro ou alguma orientação que possa ser feita ali no momento. A acessibilidade, né, à medida que a acessibilidade da internet, que é um problema, que é como o Silvio falou, muito grande no nosso país, melhore, a probabilidade é que cresça mais ainda essa área. E eu ouvi um outro aspecto, sobre promessa, que eu tinha muito receio desse negócio de segurança de dados, né, dos pacientes mesmo, dos dados do paciente. Então, nesse estudo, nesse artigo que eu li, ele põe que a segurança ela é maior do que a segurança que hoje tem em papel, porque o armazenamento, a manipulação daqueles dados em papel geram
uma insegurança e uma perda de dado muito maior até do que o uso da nuvem. Não que seja 100% seguro a nuvem, mas ela ainda é mais segura que o papel, e eu tinha uma visão diferente. E o uso da inteligência artificial, que nós já vemos crescer aí no nosso cotidiano, vai ser uma rotina de troca de informações, de a inteligência artificial já fazer essa triagem do paciente de acordo ali com os sintomas e os exames, já procurar um banco de dados, casos parecidos, e já estabelecer um tratamento ali mais apropriado e mais precoce e mais rápido, o que pode gerar aí realmente uma diminuição, como vocês falaram, da ida aos hospitais. Se isso um dia realmente estiver disponível a todos, eu acho que vai facilitar muito as pessoas mais pobres terem acesso a melhores tratamentos, aos melhores especialistas. Deixa eu ver o que mais. E a medicina personalizada, né? Que a inteligência artificial também pode contribuir bastante. Que apesar de hoje nós temos, às vezes, parâmetros iguais, mas cada organismo age de uma maneira, e se você tem um histórico de paciente, e não no geral, que às vezes dá para uma maioria, mas tem ali sempre uma porcentagem de pacientes que aquele tratamento geral não funciona. E de oportunidades são muitas, né? Então, pelo que eles estão gastando já muito com isso, eu acho que a pandemia veio aumentar, como vocês falaram, e quem era resistente acabou tendo que ceder, e vamos ter que ceder ainda mais, né? Com os novos aplicativos, dispositivos de monitoramento, para acompanhar até consultas, né? Podem ser feitas no futuro, né? Com a inteligência artificial, uma consulta talvez aí mais básica, de acompanhamento, de orientação. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu dei uma olhada. É bastante abrangente, né? A Ilha pode continuar? Sim. Nesse tópico, eu acho que foi bem feliz esse tópico, porque traz muita coisa para a gente refletir um pouco, né? Do que a gente está passando nesse momento. Em especial, eu li muito textos falando sobre a pandemia, né? Então, muita coisa eu trago antes Covid, depois Covid. E da pandemia em si, a primeira promessa é que a telemedicina veio para ficar. De uma maneira geral, a gente vai ter que realmente se adaptar e aceitar. E quem tem um pouquinho mais de dificuldade vai ter que estudar um pouquinho. É o que estamos aqui fazendo, tentando melhorar um pouquinho nesse sentido e fundir a nossa prática, assim, profissional de essas modalidades de atendimento cada vez mais, né? Em relação à economia do modelo, acho que é uma das maiores oportunidades, né? Já até comentamos aqui também a questão da economia que ele traz, questão de deslocamento, até talvez benefício para o meio ambiente, também tem alguns textos falando sobre isso, por conta do não deslocamento, né? São coisas boas. Não só em relação a todo mundo que está em home office e a questão do deslocamento em si, mas a possibilidade do profissional poupar tempo, isso também é uma economia, né? Quando é possível. A questão dos treinamentos à distância, eu já passava por isso, se eu não me engano, no ano de 2014, 2015, quando teve aquela situação do ebola lá na África. Eu estava no Hospital Universitário Alcides Carneiro, e lá a gente passou por treinamentos com essa questão da telemedicina, né? E acompanhamos com profissionais da USP, com profissionais que estavam lá também, eventos que esses treinamentos eles são muito bons e continuaram, e eu me vi passando por isso de novo com o Covid, né? Esse treinamento remoto à distância eu acho que é bastante promissor e vai ficar também. E a questão do sistema de referência para especialistas é uma coisa que eu acho que fica mais acelerada, até mais otimizada, para quando você tem essa possibilidade de usar
a modalidade de atendimento remoto. Fica mais fácil que a pessoa, o profissional, atenda, mas também que a pessoa que está sendo atendida tenha uma certa rapidez maior nessa questão do acompanhamento. Eu tinha anotado, só para reforçar, a diminuição do fluxo do pronto-socorro, que é uma das promessas que eles imaginam que vai acontecer, a redução das listas de esperas, que a Nathalie já tinha citado, que eu acho que vai ajudar bastante o SUS com essa coisa da teleconsulta. Alguém quer citar mais alguma coisa das promessas? Pode falar, Silvio. Pode. Então, existem três cenários, né, que a gente pode ver, assim, perspectivas de mudança e melhora, né? É a questão legal, né, que já está caminhando, já está se projetando um novo cenário para o Brasil, forçado um pouco pela pandemia, mas existem projetos de lei na Câmara dos Deputados tramitando, né, no Senado Federal, para poder implementar legislação e regulamentações voltadas à telemedicina, telesaúde, etc. De certa forma, isso tem forçado o governo a implementar essas ações com maior seriedade, né? Isso é uma necessidade que está sendo forçada, mas está caminhando lentamente, que não é o processo dentro do serviço público, geralmente tem uma lentidão em certos aspectos, mas eu creio que tende a melhorar. A outra questão são as questões sociais, que algumas já foram apontadas, né? A questão dos usuários, dos pacientes, profissionais de saúde, de forma geral, vão ter benefícios, né, futuro com isso, com a implementação. A questão dessa brecha digital que foi comentada, eu creio que também vai ser implementado tecnologias, né? Está sendo estudado até pelo programa de redes e os órgãos responsáveis por essa temática, né, de tecnologia, estão buscando implementar ações que, com o próprio e-saúde, né, que é um programa do governo aí de melhorar a questão digital em termos tanto do suporte técnico dos serviços de saúde, como também garantir que os próprios usuários tenham acesso a isso. Então, nesse sentido, o outro cenário é a tecnologia. A gente vê que parece, né, depois que a gente começa a estudar, que o Brasil está atrasado em relação à questão mundial, à questão de utilização de tecnologia mais avançada, né, de suporte, telemonitoramento, não tem protocolos definidos, não tem uma regulação, não tem a questão da nomenclatura, né, que é utilizada dos protocolos médicos, não se tem ainda um registro técnico disso, e então essa parte tecnológica vai forçar diversos processos em relação a isso. E eu creio que o Brasil, em termos geral, não vai querer ficar a ver navios, né, enquanto os outros países aí que possuem tecnologias muito mais sofisticadas tendem a forçar isso, o Brasil também se entrar nesse mercado, né? A exemplo disso é a questão das vacinas, que a gente já tem aí uma produção nacional de vacina, né, com insumos de fora, mas também temos tecnologias já sendo experimentadas no Brasil com técnicas, né, bem sofisticadas, né, pela Fiocruz, Instituto Butantan e etc. Então, eu creio que a situação da pandemia veio dar um boom aí de necessidade que o governo ele precisa ter um suporte adequado para poder implementar ações eficazes e eficientes nesse cenário. É isso, Adriana. Alguém quer citar alguma coisa das promessas ou posso passar aos comentários gerais? Posso começar então? Eu queria passar para vocês um pouquinho da visão do Chao nesse vídeo que ele fala da saúde 5.0. Eu anotei alguns tópicos para a gente visualizar como é que vai ficar
Não sei se vocês viram a palestra, depois eu posso mandar o vídeo para vocês. Ele fala da saúde conectada 5.0, que vai ser totalmente instalada até 2025. Ele tem uma previsão que até lá esteja tudo funcionando. Hoje ele diz que nós temos a sociedade 4.0, que foi a que até o Silvio comentou, a Nathalie também comentou, que está relacionada à inteligência artificial e à robótica, hoje. A saúde conectada 5.0 seria a medicina conectada integrada com múltiplos profissionais de saúde. Ela é relacionada com a sociedade 5.0 que está se formando, que vai ser com a confiança na automação. Vai ser focada na humanização da tecnologia. Então, vai mudar um pouco o foco da tecnologia para a parte humana. Ele visualiza que a assistência digital contínua vai ser uma coisa contínua, vai ter uma assistência digital 24 horas. Vai ser uma coisa que a gente vai poder acessar a qualquer momento. E com isso ele cita dois exemplos que vão ser no futuro próximo, né? As chamadas casas inteligentes e casas conectadas. Então, que além de ter toda uma conexão dentro da casa, acessos inteligentes de automatização, elas vão estar todas conectadas também entre si e com a saúde, né? Ele cita dois exemplos: o telemonitoramento das doenças crônicas, principalmente dos idosos, que vai ser toda a distância, vai poder ser monitorada mesmo 24 horas. A inteligência digital personalizada, que até a Nathalie comentou do atendimento personalizado. Então, ele chama de inteligência digital personalizada, que vai ser aquele atendimento com aquelas vestimentas, com os acessórios, que vai poder monitorar os pacientes também com todos os equipamentos, no auxílio no dia a dia, na rotina dos pacientes. E aí ele faz um resumo que essa sociedade 5.0, o que ela vai ter? Vai ser a computação em nuvem, a inteligência artificial, a telemedicina, a impressão 3D, a internet das coisas, que é as vestimentas e os aparelhos que estão aí agora cada vez mais comuns para acompanhar a nossa saúde no dia a dia, as energias renováveis e a robótica com os veículos autônomos, que também é uma coisa que está estourando agora, os carros automatizados que conduzem sem motorista e essa coisa toda. Então, ele cita que isso vai ser a sociedade 5.0, que até 2025 ele acredita que vai estar muito forte. Alguém quer mais fazer um fechamento, falar alguma coisa sobre esse futuro? Vamos filosofar agora. Partimos agora para uma outra atividade, já colocamos os termos técnicos, agora vamos viajar na maionese. O Chal ele dá uma puxada lá para frente. Será que o Então, Brasil vai chegar em 2000? Acho que vai demorar um pouco, né, para o Brasil chegar, né, porque acho que tem uns lugares que não tem internet ainda, né? Então a gente talvez não A seja gente em 2025. não diz com geral, Paty, mas eu acho que para quem usa muito a rede privada e essas coisas, não está muito distante. Então, eu queria comentar uma coisa bem breve, que é a questão que até a Adriana colocou de forma indireta, mas é um tema interessante para a questão de tecnologia, que é a questão de humanizar o que não é humano, né? Então, esse é um tema filosófico muito interessante, né? Tem humanos que podem ser considerados não humanos pelas práticas dele, né? Então, só por aí a gente já tem a dificuldade de interpretação do que é tornar uma tecnologia humana, né? Colocar aspectos fisionômicos, colocar palavras bonitas, como os robôs aí fazem, né? Ô, senhor, o que o senhor deseja, não sei o quê, nos teleatendimentos e porrada e tal, que a gente passa horas tentando dizer o que a gente quer e ele não entende. O próprio Google mesmo faz isso, né? Quando a gente quer pesquisar alguma coisa, Google faz isso. Não, ele faz outra coisa, né? Tem coloca coisas que a gente nem imaginou, nem pensava, ele joga lá para a gente aquilo, né? E tudo isso é atrelado a essa questão de algoritmos, que é uma discussão ainda muito mais profunda aí, o pessoal da TI já lida com isso mais facilmente,
Mas hoje, essa questão de você compartilhar informações de forma virtual lhe leva para esse mundo, né? Um mundo que a gente desconhece totalmente, nós que somos leigos, digamos assim, em termos mais técnicos do uso de tecnologia, e que essas empresas, tipo Google, tipo Facebook, Instagram e demais marcas aí que são conhecidas mundialmente, que só trabalham com isso, estão implementando diversos procedimentos usando inteligência artificial, robótica, cibernética e uma série de conceitos mais profundos que vão dominar o mundo. E aí entra aquela questão da Matrix. Será que a máquina não vai ser mais humana do que o humano? Né? E aí tem um conceito que um colega meu, que ele é meio maluco da cabeça, a gente conversa de vez em quando, ele utiliza um termo que tem o humano, o transhumano e o pós-humano, né? Não sei se vocês já viram uma série que fala de amor, robô e morte, que tem na Netflix. Pois assistam. Existe uma série, já é a segunda temporada agora, que ela trabalha só esses temas, que é a tecnologia dominando o mundo. E lá são episódios bem rápidos, né, de 30 minutos ou menos do que isso, às vezes 10 minutos, mas ele te dá uma reflexão sobre esse mundo, né, que a gente está vivendo hoje e, de certa forma, dominado por tecnologia. Né? A gente perde prazo porque o sistema não deixou que a gente pudesse avançar 1 segundo ou 2 segundos, né? E aí eu pelo menos já estou reprovado em algumas disciplinas porque eu não consegui chegar a tempo, ligar meu computador e sair nas correrias para responder uma prova e tem um sistema ali me dominando, né? Então, essas questões são interessantes para a gente discutir e pensar. O sistema, ele é criado para trabalhar para a gente, mas a gente acaba trabalhando para o sistema porque ele está dominando a gente, de certa forma. Né? São filosofias, pessoal, não vão... E só complementando, Silvia, porque assim, eles têm os dados, né? E o valor Sim. é justamente a informação, o dado que eles coletam, e aí eles podem fazer o céu é o limite, né, para isso. Realmente. Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre esses pensamentos, esse futuro aí da sociedade 5.0? Eu acho que quando a gente para pensar nisso, é uma loucura mesmo, né? Porque eu fico até pensando, às vezes a gente quer resolver alguma coisa em banco, aí você fala o que você quer, ele te manda para outro lugar, você não faz o que você quer, e você tem que voltar de novo, ele te agradece, desliga na sua cara, e você fica lá esperando tentar resolver. Então eu fico imaginando isso também na saúde, porque não é todo mundo que tem a facilidade de estar mexendo com os dispositivos. A geração que está vindo agora, sim. A geração de 2000 para frente, beleza, nasceu na tecnologia. Os outros foram conquistando isso daí. Então, acho que é muito mais difícil, né? É os idosos que vão aí mais para frente e a tecnologia é cada vez maior. Então, eu fico pensando. E outra coisa, querendo ou não, por mais que vai facilitar, vai ajudar várias coisas, mas não vai se tornar um mundo muito frio? Cadê o contato humano, né? A presença da pessoa ali também. Eu fico pensando também nesse fator, porque querendo ou não, a saúde, você está ali, você faz assistência, você é enfermeiro, você é o psicólogo, você vira tudo para o paciente, entendeu? Às vezes ele só está indo ali com uma tal doença para poder falar, porque lá na casa dele ninguém ouve. Então, assim, a gente vai resolver um lado. Será que a gente não vai piorar o outro lado? Né? Como que vai ser isso daí? É muito bom na teoria? A teoria é linda, é maravilhosa, mas tem vários fatores que me põem pontos de interrogação. Qual que é a sociedade que a gente vai criar daqui para frente? Vai ser Ei, igual... Nathalie, Oi. nessa questão que tu coloca aí dos atendimentos, e a gente passa, às vezes, 30, 40 minutos esperando, mas o computador que está lá, o robô, ele não espera nem 3 minutos. Se tu não der uma resposta para ele já te detona. Já te agradece e Né? desliga. Já te agradece e vai embora, não está nem aí.
Então, Incrível. aí, você pensando desse jeito, assim, eu fico me perguntando qual vai ser a sociedade. A pandemia é igual às guerras, a Primeira, a Segunda Guerra, veio e trouxe várias coisas boas com ela, coisas ruins também. A pandemia que a nossa geração vivenciou, também trouxe coisas horríveis para muitas famílias. Para quem trabalha na área da saúde, vivenciou muita coisa ruim também. Mas está trazendo muitas coisas boas. A gente repensar os nossos cuidados até dentro da nossa casa, em questão à doença, coisa que a gente não pensava, entendeu? Então, assim, coisas boas ela trouxe. Agora, pensar numa sociedade que vai depender de uma tecnologia para tudo, porque está virando tudo, eu fico ainda preocupada com isso. O que vai ser daqui para frente? Que tipo de sociedade vai surgir? Entendeu? Porque o psicológico abala muito. Eu acho que abala muito o psicológico. Então, assim, eu fico na dúvida. Eu acho que eles vão ter que encontrar um equilíbrio aí, né? E eu acho que os médicos, que são mais da parte humana, vão, vão conseguir fazer essa balança, né? De não deixar também tudo muito robotizado, porque precisa desse contato, precisa desse calor, precisa desse outro lado, né? Não pode se perder tudo, né, do humano. É um desafio. É o que ele comenta até Adriana, nos vídeos dele, humanizar a tecnologia. desculpa te Questão. interromper. Maíra, pode falar. Eu tô achando engraçado vocês conversando, porque assim, quando a gente tá. Eu vou falar como nativa da área da saúde, né? Que é o que me cai aqui. Primeiro, eu tenho muito medo de tudo isso que vocês estão falando. Essas previsões do futuro aí me assustam muito. E segundo, pior ainda é pensar que pode ser que o profissional que está fazendo atendimento consiga humanizar isso. Porque se você parar para pensar bem, quem vem da área da saúde sabe disso que eu vou falar, a gente estuda uma política nacional de humanização. Você ensina humanos a serem humanizados. E aí esperar que esses humanos que devem ser humanizados consigam humanizar máquinas é bem, bem complexo. Pensar que muitos não são humanos, não tem nada de humano, né? Já na assistência. Então, você imagine a máquina. Imagine a máquina, o bicho vai ser feio. Mas é possível, viu? A gente já vê isso aí no chatbot, por exemplo. Eles mandam mensagens, tem base de conhecimento que eles aprendem cada vez mais, evolui. E às vezes a gente pensa até que está falando com uma pessoa de verdade. Não, geralmente eu tenho essa dúvida, né? Às vezes você entra em contato com o suporte, aí ele dá aquela mensagem toda vez, já sei que não é ninguém, é uma programação, né? Só que aí você vai escolhendo opções. E aí, naquele momento que ele diz, vou te transferir para um atendente, ele dá aquela mesma informação que estava antes, lá no início, eu já fico suspeito. Mas não tem como você identificar se é o robô, se é o ser humano. Não tem. Depende do que a inteligência que está lá, a inteligência artificial, está sendo utilizada. Mas o aspecto que a Maírla colocou aí, era justamente o que eu ia falar, a questão da humanização, que tanto é trabalhado na questão da saúde, mas existe um contexto também de cultura, né? Cada povo, cada comunidade tem uma cultura, tem especificidades, né? Tem condições ambientais específicas. E como que o médico vai fazer um estudo de todas essas questões num conceito que a gente considera nesse mundo contemporâneo, um conceito ampliado de saúde, em que existe a questão de determinantes sociais, né, da saúde, que envolve questões epidemiológicas, envolve diagnóstico de situação de população, e como que o médico vai estar inteirado de todas essas situações para poder fazer um atendimento, uma assistência de saúde apropriada. Então, essa é uma questão muito mais abrangente do que a gente imagina, e o pessoal da área da saúde, que aqui acho que a maioria enfermeiro, né, conhece esses aspectos, compreende muito bem o que eu estou falando, mas tem pessoas que não são
da área da saúde que não entendem esses aspectos, né? Que envolve uma complexidade de anos aí. Os cursos da área da saúde, geralmente eles têm a tendência a ter uma quantidade de formação muito maior. Para ser enfermeiro, você tem que passar 5 anos, né, estudando, né, em muitos cursos. Enfermagem, medicina, né, você termina o curso, tem que fazer especialização, são áreas genéricas, você sai como um profissional formado numa área genérica, você tem que procurar uma especificação dentro da sua área para poder atuar, então é muito complexo, não é uma coisa simples assim. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Então, acho que podemos encerrar, se alguém quiser dizer mais alguma coisa, né? Acho que foi ótima reunião, muito produtiva, muita coisa para a gente pensar. Queria só agradecer pela participação de todos, por fazer parte desse grupo, foi muito bom, as provocações foram muito boas. Eu queria, se você puder, Adriana, mandar depois o vídeo, eu fiquei muito interessada em assistir, não conheço o autor, mas eu queria assistir, se você puder, por favor, agradeço. Tá? E agradeço a todos vocês por compartilhar o conhecimento de todos vocês. Foi muito bom. Eu encaminho sim, Andréia. Ele é professor da USP e o ano passado eu vi 2 palestras dele naquelas que a Unifesp mandou, aqueles congressos, aquelas coisas, e eu acabei até transcrevendo, porque ele assim, uma sumidade, ele faz parte, ele até é um dos que desenvolveu o RUT, ele faz parte da equipe do RUT e do SUS, então, na parte de telesaúde, assim, ele está à frente, ele não é brasileiro, né? Acho que ele é japonês, chinês e brasileiro, ele é luso, então ele fala bem puxado. Muito inteligente ele, está muito à frente, assim, ele já está pensando, sabe, no que está... falou, tá lá na frente já, né? Eu achei Ele as é palestras... referência desse tema, desse assunto. As palestras dele eu adoro, assim, maravilhosas. Eu passo sim. Obrigada. Então, boa noite a todos, obrigada, foi ótima reunião. Boa noite, tchau, tchau. Fim de semana. Obrigado, tchau, boa noite. Obrigada, tchau, tchau. Até um próximo momento. Boa noite. Tchau. 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 Tchau, Mar. Tchau. Fechamos. Boa noite. Boa noite.